Você já sentiu que sua vida precisava de uma pausa? Que seu coração busca por respostas, mas não sabe por onde começar? Caminho da Fé, Descobertas na Estrada da Alma. Não é apenas um livro, é uma jornada, uma história real de superação, fé e transformação que vai inspirar você a dar o próximo passo na sua vida. Descubra como desafios podem se transformar em lições e como cada momento pode ser uma oportunidade para se reconectar com o que realmente importa. Este livro é para quem busca mais do que histórias. Busca propósito, busca inspiração, busca a si mesmo. Disponível em e-book e na versão livro físico. Comece hoje sua jornada de transformação. Caminho da Fé. Descobertas na Estrada da Alma. O que você está esperando? Eu particularmente, tenho a minha vida, sou padre, eu saí de casa em 1988, mas eu nunca deixei de ser filho da minha mãe. Nunca deixei de cuidar daquilo que é responsabilidade minha como filho, nunca exigi que os meus irmãos fizessem por mim aquilo que eu tenho que fazer. Quando a gente assume essa vida de consagrado, meu amigo, nós temos que redobrar a vigilância sobretudo por aqueles que dependem de nós. E vai chegando um momento da vida em que as relações se invertem, A minha mãe foi minha mãe a vida inteira, mas chega um momento que eu viro o pai dela. É inevitável. A minha mãe acaba precisando de cuidados de filha, mas eu sou filho dela. Mas a relação fica invertida e não há problema nisso. E no momento em que eu tenho condições de ser pai dela, é maravilhoso. Posso lhe dizer como padre, nunca precisei de deixar de cuidar da minha mãe. Há sempre um jeito de você estar presente. Há sempre um jeito de você fazer o caminho acontecer para você não se desligar daquele que precisa de você. Nós precisamos tomar consciência de que a nossa missão modifica o nosso jeito de ser filhos. Eu não tenho mais a mesma proximidade que meus irmãos têm, por exemplo. Mas a minha qualidade como filho não precisa ser prejudicada. Às vezes nós achamos que para a gente estar presente na vida do outro, nós temos que estar lá do lado. E às vezes não. Às vezes tem gente que está do lado, mas não está presente. Você mesmo já deve ter feito essa experiência. Em algum momento da sua vida, você estava do lado da sua mãe, do lado do seu pai, mas você não estava presente na vida dela. Às vezes nós estamos do lado do nosso irmão, mas não estamos presentes na vida. Não é garantia estarmos um do lado do outro. Estar presente na vida do outro é muito mais do que ficar do lado, dormir no mesmo quarto, dormir na mesma cama. É muito mais. A intimidade, ela não é garantida no momento em que eu estou ao lado, mas é no momento em que eu estou presente. E mesmo eu não estando na mesma casa, eu posso estar presente. Como? Na observância das necessidades, no afeto, no carinho, naquilo que eu posso. O desafio é a gente que está longe, desenvolver esse jeito de estar presente. Aí vai da nossa criatividade, meu amigo. Vai do desafio de todos os dias nós estabelecermos então essa ponte. Eu não posso estar ao seu lado, mas eu não posso deixar de estar presente. Esta é uma forma bonita que nós temos de exercer essa categoria de presença que é muito mais que estar do lado. Estar do lado, volto a dizer, não é garantia. Agora, estar presente é muito mais profundo. Estar presente é você acompanhar o processo humano daquela pessoa, é você interferir no momento certo. Porque às vezes quando a gente está do lado demais, a gente nem interfere do jeito certo. A gente acaba prejudicando o outro com o nosso cuidado exagerado às vezes. Cuidar de maneira exagerada de alguém é de alguma forma prejudicá-la, é retirar a autonomia dela. Muitas vezes, a minha família, os meus irmãos, a minha mãe, foram ajudados por pessoas que me amam. De alguma maneira eu estava presente lá. Porque a ponte foi estabelecida através de mim. Está vendo como estar presente é muito mais que estar do lado? Como se você segue, por exemplo, o caminho de vai ser padre, vai ser irmã, sei lá o quê. Você que está assistindo agora. Quantas vezes você esteve presente na vida das pessoas que você ama, através de outras pessoas que te amam também? É a ponte da presença. É a gente se multiplicando. A gente se multiplica e a gente se transforma em outras pessoas no momento em que a gente ama alguém.
Amizade é isso. É a gente se colocar na vida do outro através de outras pessoas também. Porque essa categoria de presença que eu estava aqui falando, quando a gente é capaz de estar na vida do outro, mesmo sem que a gente esteja do lado, gente, é a partir disso que nós entendemos a Eucaristia. A Eucaristia é uma forma de presença, mas na ausência. Como é que Jesus está presente na celebração? Seus olhos não conseguem ver. Você vê a matéria que, segundo a fé, é transformada. É o pão que se transforma em corpo, é o sangue, é o vinho que se transforma em sangue. O mais bonito de tudo isso é o que emana do pão e do vinho. É a categoria de presença que vem para a condição humana. Então, o Cristo que eu comungo, eu me transformo nele. Então, como é que eu vou viver o meu cristianismo? Eu vou fazer por Jesus, aquele da Eucaristia, aquele que está na presença real, mas que eu não posso ver como pessoa, eu vou fazer por ele aquilo que ele já não faz mais como pessoa. Porque, mesmo o Cristo estando ressuscitado, ele não pode fazer humanamente o que eu posso. Então ele pode através de mim. Eu posso então fazer com que Jesus esteja presente no mundo através do meu jeito de ser, do meu jeito de viver. Então eu estou presente no mundo, o Cristo está presente no mundo através de mim. Quando você, por exemplo, tem a capacidade de amar uma pessoa, você faz de tudo para estar presente na vida dela. Agora, se há o rompimento, se há a distância, você deixa de estar presente? Não. Você vai descobrir através da sua criatividade algumas formas de estabelecer a ponte para que essa continuidade aconteça. Você não deixará de estar presente na vida daquela pessoa, mesmo não estando ao lado. Então, o estar ao lado é apenas uma forma de estar presente. Mas eu posso garantir a vocês que existem formas ainda mais elaboradas de estar presente que não essa de estar ao lado. Parece complicado, né? Às vezes, né? A gente se lamenta tanto com essas coisas. Oh, meu Deus, eu não posso estar lá do lado do meu filho. Quem disse que você não está? E tudo aquilo que você ensinou para ele, que está dentro dele, que ninguém mais tira, não é um jeito de você estar presente nele? Você fisicamente não pode estar lá falando no ouvido dele, dando os conselhos como você dava, mas tudo aquilo que você falou, toda a educação que você deu ao seu filho, está lá dentro dele. Isso é muito interessante, é a sua continuidade nele. É um jeito que você tem de continuar no seu filho através daquilo que você ensinou para ele. Então não tem como você não estar com ele. Assim, Padre Fábio, me ajude. Estou com um problema muito sério com a minha mãe, que parece não estar muito bem de cabeça. Não sei o que fazer. Fico com medo de contrariar. E ela já está num momento de vida muito difícil. Ela esquece meu nome, não sabe quem eu sou, pergunta se a irmã dela esteve aqui, por que eu deixei a irmã ir embora. Me orienta, por favor, eu não sei mais como tratar minha mãe, pois a irmã dela já faleceu há muito tempo e ela só fala das pessoas que já morreram. Ela está com 84 anos e eu não sei mais como agir com ela. Minha filha, o idoso, quando ele começa a apresentar esse tipo de esquecimento, você pode levá-la ao médico, ela tem sintomas que indicam que ela está com Alzheimer, né? A gente sabe que o Alzheimer é uma doença muito severa, que atinge a memória, que apaga justamente essa capacidade de saber o presente e projeta a pessoa para as realidades mais distantes, é aquelas que ela viveu na juventude. É como se uma parte do cérebro, essa que está onde estão registradas todas as informações do passado, ele continua muito vivo, mas o presente parece que está totalmente apagado. Todos nós que temos idosos em casa, precisamos ficar muito atentos com a saúde mental dessas pessoas. Porque muitas vezes o Alzheimer ele começa com pequenos esquecimentos e ele vai acentuando. E se a gente não toma uma providência, a gente não leva para detectar se é isso que está acontecendo, a gente corre o risco de dar um tratamento muito desumano aos nossos velhos, não compreendendo muitas vezes o esquecimento que é natural da vida, mas ao mesmo tempo tratando esquecimentos sérios que são frutos de doença, como se fossem coisas
Enfim, como se ela estivesse apenas esquecida e, na verdade, ela pode estar sofrendo de uma doença muito séria, que é Alzheimer, e que só pode ser diagnosticada a partir do momento em que ela fizer uma avaliação com... É neurologista, né? Que cuida disso, né? Neurologista. Então, todo mundo que tem um idoso em casa, seria bom, de vez em quando, fazer um check-up, levar ao médico para poder dar a ela o direito de envelhecer bem. Aliás, minha gente, eu fico pensando no quanto muitas vezes nós não tratamos os nossos idosos como idosos, né? Você observou que esse ritmo frenético de vida que nós temos, às vezes nós queremos impor às pessoas de mais idade? Eu acho isso tão cruel, né? Eu acho muito bonito ser velho, sempre achei. Falo isso sem nenhuma demagogia, porque eu gosto da velhice. Eu gosto de conversar com velhos, eu tenho um carinho muito especial por velhos. E às vezes fico pensando que o ritmo de vida atual acaba colocando para eles uma imposição tão cruel, né? Às vezes nós queremos deles a mesma rapidez do raciocínio que nós temos, ou às vezes nós queremos que eles estejam prontos para realizarem funções para os quais eles não estão mais aptos. É natural que na vida a gente vá perdendo as habilidades. Eu acho que o amor é isso. É a gente saber compreender que naquele momento da vida, o outro não pode corresponder àquilo que eu espero dele. Não é? E a partir do momento que você descobre que já não pode esperar mais dele aquilo que ele lhe dava no passado, você começa a administrar um novo jeito de amar. Aí eu volto à minha velha frase, eu gosto dessa frase. Amar é entrar no tempo do outro. Então, se o outro está lento e eu preciso estar ao lado dele, eu tenho que perder a minha pressa. Porque senão eu nunca vou me encontrar com ele. Eu posso até tê-lo ao lado, mas não o tenho comigo. Né? Já observou isso? Que às vezes as pessoas estão do lado, mas elas não estão com a gente? Porque não é a presença física que garante a companhia, mas é aquele vínculo que a gente não enxerga, né? Mas que a gente sente. Ele está comigo, ainda que não diga nada. Quantas vezes nós lidamos com pessoas doentes, que já não podem falar, que estão às vezes num estado vegetativo, que já estão muito debilitados, e você tem aquela sensação de que a pessoa ainda está com você. Porque é algo mais forte que a presença se impõe. Né? E a velhice é um tempo assim, que você vai descobrindo esse novo jeito de ser e de estar. Volto à questão do início do programa, né? É um novo jeito de fazer, é um novo jeito de ser. E eu acho que só quem ama é capaz de compreender as mudanças da vida. O amor é isso. Ele vai nos dando condições e disposição, sobretudo, para compreender, para acompanhar o processo da mudança do outro. E é justamente muito ingrato, muito injusto, quando a gente não sabe acompanhar o processo do outro. Quando eu quero exigir que o outro me ofereça aquilo que ele já não tem mais condições de me oferecer. E isso não é só para os idosos não, viu minha gente? Muitas vezes os nossos relacionamentos ficam fragilizados por isso. Então, naquele momento, o seu amigo está passando por uma dificuldade muito grande. Ele não pode lhe oferecer amparo do mesmo jeito que ele lhe oferecia quando ele estava bem. Então, aí inverte um pouco, né? Quantas vezes na minha vida eu descobri que era hora de ser pai da minha mãe? E isso não estou falando de agora, não. Porque minha mãe é minha filha assumida, né? Invertemos a situação, eu não vejo problema. De vez em quando ela é minha mãe, naquilo que ela pode. Quando eu deito a cabeça no colo dela, quando ela chega em casa e eu a abraço, faço um carinho nela, eu tenho a minha mãe de volta. Mas eu não tenho nenhum problema em reconhecer que o tempo passou e agora minha mãe precisa de mim como um filho que é quase o pai. E às vezes dentro de casa isso acontece. De vez em quando você vai descobrir que seu marido está precisando de uma mãe naquele dia. E você vai lá cumprir aquele papel de mãe. De vez em quando seu filho está precisando de você com uma intensidade diferente do dia anterior. Aí você vai atualizar o seu jeito de ser mãe e vai descobrir naquele momento da vida a maneira mais correta de ser a mãe do seu filho. Também já disse muitas vezes, o pai que funciona a partir de modelo único, ele corre o risco de não ser pai corretamente.
Eu sou assim, não mudo. Cuidado. Porque o jeito de ser pai que você está exercendo hoje, pode ser que não funcione daqui 2, 3 anos na vida do seu filho. Porque as coisas evoluem. Não é que você vai ficar laxo, vai perder a autoridade. Não, não é não. É mudar o formato que você dá para a sua paternidade. Eu sou amigo, mas de vez em quando preciso modificar o meu jeito de ser amigo, o formato de ser amigo. Às vezes precisa ser mais duro, às vezes precisa ser mais manso, às vezes precisa acolher, às vezes preciso gritar, preciso dizer uma palavra dura, porque a amizade exige formatos diferenciados. Só assim ela pode durar. Não é isso? Então fique atento aí com as pessoas que estão do seu lado, com as pessoas com quem você convive, e se disponha para viver essas fases diferentes que todo relacionamento exige, se ele quiser. Às vezes Deus nos visita, Rafaela, através de pessoas que numa passagem muito breve pela nossa vida, nos deixam aprendizados eternos. Eu vejo o tempo todo isso acontecer. Como pessoas que passam de maneira tão breve por nós, nos deixam um aprendizado que às vezes nós temos uma vida inteira para absorver. São riquezas que não cabem no tempo. Eu, particularmente, penso que o aprendizado mais difícil que nós fazemos em Deus é de crer justamente na sua misericórdia. Porque a gente sempre tem a tentação de olhar o amor de Deus por nós a partir do amor que a gente tem pelo outro. Nem sempre eu tenho disposição de amar o outro quando ele não merece. Muitas vezes eu tenho uma dificuldade imensa de querer bem o outro quando ele não me oferece motivos para este querer bem. E acreditar na misericórdia de Deus é um processo, é definitivamente o ponto-chave para a nossa vida ter qualidade. Porque quem se sente amado por Ele, enfrenta qualquer batalha. Estou errado? Minha gente, se tem uma coisa que nós não podemos nos esquecer, é que um coração só pode ser cristão à medida que ele é livre. Até para amar. Pode observar, às vezes a gente ama por necessidade, por interesse. Mas o amor cristão não é fruto da necessidade e do interesse. O amor só é cristão à medida em que nós somos livres. Eu não preciso te amar. E amo mesmo assim. Eu não recebo absolutamente nada por te amar, mas amo mesmo assim. Aí você entra num território de gratuidade que nem sempre nós conseguimos acessar. Nós estamos falando de um território de gratuidade que não se chega muito facilmente. Requer a disciplina do coração, requer sondar a fundo a nossa estrutura humana, para que a gente possa identificar nesta estrutura humana o que ali está nos dificultando a viver o Evangelho hoje. E aí eu começo a me perguntar, né? E você também pode se perguntar, e eu? O que eu faço para tornar a vida do outro melhor, né? Será que você já marcou a vida de alguém? Será que alguém já pode dizer que ficou melhor porque você existe? Melhor porque você faz o trabalho que você faz? Você como médico, né? Eu acho que para você é muito compensador, ainda que você não consiga salvar aquele paciente, mas que a sua competência extrapolou todo o seu conhecimento médico, ele foi além e deu àquela pessoa até mesmo condições de morrer em paz, porque você foi humano, porque você tratou com dignidade até o fim, porque você não olhou para aquele corpo doente apenas como uma matéria que estava se despedindo do tempo. Você que é professora, né? A marca positiva que deixou naquele coração que um dia passou por você. A marca positiva que você deixou no momento em que ensinou com um pouco de mais de paciência que o convencional, ou no momento em que você acolheu aquele que era mais rebelde e que de repente era justamente rebelde
por não ter sido acolhido do jeito certo pela vida, pela família que tem. Passar pela vida do outro e ter a oportunidade de ser esse instrumental que deixa o outro mais feliz. Eu acho que para isso vale a pena viver, minha gente. Que a amizade é uma espécie de resgate. Nós somos resgatados pelas pessoas amigas. O amigo, ele tem um olhar capaz de nos resgatar do fosso das nossas misérias. Assumir o lugar do outro é tão sofisticado do ponto de vista humano, porque requer tanto desprendimento em assumir e o outro permitir que seja assumido o seu lugar. Então a gente vai fazendo a experiência do amigo como algo essencial à nossa vida. O outro faz por mim aquilo que eu tenho dificuldade de fazer, ou o outro faz por mim aquilo que eu não posso fazer. Aí você compreende o significado mais profundo da amizade, que é justamente a gente ser esse sinal sagrado de salvação na vida do outro. Gosto de compreender a nossa experiência de Deus como uma experiência de ficar amigo dele. Crescer na amizade, na cumplicidade. E aliás, para isso nós temos amigos, para nos ensinar que isso é possível. É interessante a gente identificar que as experiências sobrenaturais só são possíveis àqueles que foram bem alimentados de experiências naturais. Crer que Deus é Pai, por exemplo, requer a gente ter confiança no Pai da gente. Porque senão essa frase, essa expressão não diz nada para nós. Todos os empecilhos da falta de experiência humana são colocados na nossa relação com Deus. Pode ser que seja mais fácil para alguns a gente dizer que Deus é mãe. E é por isso que nós fazemos questão de resgatar toda a ternura, a misericórdia de Deus, que são atributos tão femininos. Me desculpem os homens, mas a ternura quem nos ensina são as mulheres. A misericórdia, né? Fazer caber dentro do coração o outro que está na minha frente, diante de mim. Meu coração tem espaço para ele. Ele não fica de fora. Porque é impressionante, minha gente. Não basta ir muito longe. Basta você observar ao seu redor como as pessoas estão mergulhadas em futilidades, em misérias, que parecem ser alegrias. Como as pessoas estão sobrevivendo do temporário. Tudo muito externo, tudo muito fútil. O contexto do joio é muito forte entre nós. A gente ser arrancado deste contexto de futilidade e ser colocado diante do Senhor é um desafio grande. E jamais poderá ser esquecido aquele que nos arrancou do fosso de nossas misérias, aquele que nos fez esquecer, ainda que temporariamente, o contexto dos nossos pecados e nos fez acreditar naquilo que é sublime em nós. Se a gente não é livre, não adianta a gente querer viver o Evangelho. O Evangelho só é possível, as propostas de Jesus só são possíveis às pessoas que conquistaram essa liberdade interior. É por isso que a conversão, ela engloba a totalidade da nossa vida. É por isso que nós não podemos falar de religião sem psicologia. A gente não pode falar de religião sem os conhecimentos antropológicos, sem os auxílios das ciências. Sim, porque olha como isso é fantástico. Para eu ser capaz de viver com verdade um valor cristão, eu preciso corrigir muitas coisas no meu inconsciente, muitas coisas na minha vida que eu não conheço a origem. Então eu preciso começar a acessar este território desconhecido para lançar algumas luzes sobre ele e tentar arrancar dali alguma coisa que me ajude a compreender o presente. Você identificar que uma pessoa, ao descobrir o verdadeiro propósito de Deus para a sua vida, ela assume na vida do outro o papel de fazê-lo também descobrir o propósito de Deus para a sua vida. E isso não para, isso não termina.
E aí você pode pensar nas pessoas que foram fundamentais na sua vida para que você fosse um pouco mais feliz, né? Você parar para pensar que a vida do outro lhe enriqueceu, a vida do outro lhe deu mais sentido, a vida do outro lhe ajudou a você superar as suas perdas, as suas mortes, as suas decepções, os seus fracassos. A vida do outro que lhe chegou por um livro, às vezes autores que nós nunca tivemos a oportunidade de encontrar pessoalmente. E que foram um alento na nossa história, porque nos ajudaram a modificar o nosso jeito de pensar, o nosso jeito de interpretar as nossas decepções, a música, né? Os ministros de música pelo Brasil afora. A experiência de acreditar que Deus é amor, que Deus é Pai, que Deus é amor, requer que eu tenha tido uma experiência amorosa com meu Pai. Aí você poderia me dizer, padre, então, quem não teve uma experiência amorosa com o Pai na terra, nunca vai entender Deus no céu? Não, porque a gente pode se curar com o tempo. Nós não estamos condenados a morrer vítimas de tudo aquilo que nos foi ausente como humanos. Eu tenho muitas ausências dentro de mim, graças a Deus não tenho essa ausência de pai, fui muito bem amado pelo meu pai. Mas encontro o tempo todo pessoas que lutam contra os seus prejuízos existenciais, humanos. Não se sentem vítimas. Podem até sofrer, é difícil, é doído ao coração humano a gente reconhecer as ausências. O propósito de Deus para a minha vida pode parecer grande demais para caber no meu entendimento, mas eu posso esmiuçar isso no meu dia a dia, identificar onde é que Deus quer que eu floresça. Nada se submete ao desviver. O que foi dito não se recolhe à boca, o que foi escrito não se deixa apagar. As escolhas nos trouxeram até aqui. O arrependimento não altera um só centímetro do passado. Perdoe-se. Tudo aconteceu como podia ser. Eu sei que você tem uma tendência de se acusar diariamente por aquilo que não alcançou, por aquilo que fez de errado. É natural na vida humana. Isso quando não enchemos a nossa vida de si. Se eu tivesse feito, se eu tivesse falado, se eu tivesse ido, se eu tivesse ficado, nós sempre teremos muitas possibilidades para a acusação. Mas não faz sentido. A vida que você tem diante de você hoje precisa ser perdoada, para que não fique nenhum ressentimento, nenhuma mágoa, para que você tenha condições de seguir adiante. Olhe-se com generosidade. Você alcançou tanto. Errou, perdeu, foi traída. Tudo bem, passou. O que você agora pode fazer com o passado, sim, é importante. A vida que você tem diante dos seus olhos, essa página em branco, que Deus lhe dá a oportunidade de escrever. Só isso importa. Coloque os seus olhos nisso. Deixe de olhar para o passado, criar conjecturas que não serão possíveis mais. Não podemos alterar um só centímetro do que passou. Mas o presente, o presente, esse está diante de nós e espera a nossa dedicação. O presente está diante de nós e, se quisermos, poderemos transformá-lo num grande acontecimento. Uma grande oportunidade de fazer a vida valer a pena e de viver confortavelmente em nós mesmos. Perdoe-se. Não se acuse por aquilo que você não fez, não se condene pelo que deixou de fazer. Se hoje você puder fazer alguma coisa por você, faça. Aconchegue-se. Reconsidere tudo aquilo que você usa para se acusar.
Tenha mais misericórdia. E aprenda. Aprenda com os erros. Não permita que eles se transformem numa fonte de martírio na sua vida. Permita que eles sejam uma fonte de aprendizado. Isso sim importa. Aprender com o passado e fazer o presente valer a pena. Padre, como saber que nós estamos fazendo a vontade de Deus? Tomei uma decisão e estou com muito medo de não estar fazendo a coisa certa. Minha filha, eu costumo dizer que a vontade de Deus nós a identificamos através do bom senso. Deus fala para nós, às vezes a gente tem aquela visão, né, de que Deus entra, grita numa nuvem, ô meu filho, ou que Deus virá em sonho, né? Não, pelo amor de Deus. Como é que Deus fala comigo? Através do bom senso. Quando eu olho para uma situação e eu descubro que eu preciso fazer aquilo. O bom senso me aponta, o melhor a ser feito é isso. E como é que eu confirmo? Através de pessoas de bom senso, eu vou lá, peço um conselho. Deus nos fala assim, minha gente. Através de pessoas sábias que a gente procura, olha, eu queria uma opinião sua. Você acha que se eu fizer assim vai dar certo? E é muito bom a gente ter pessoas que a gente tenha essa confiança em procurar, em abrir o jogo, em contar quais são os nossos projetos. O que você acha? Estou pensando em fazer isso. Será que isso é vontade de Deus para a minha vida? Agora, nunca coloque o parâmetro de decisão para uma pessoa apenas, não. Ah, o padre me falou isso e eu vou seguir à risca o que ele falou. Cuidado. Pode ser que aquele padre tenha falado sem muita reflexão também, estava lá louco para te despachar, estava correndo apressado, que às vezes a vida é assim, minha gente. Às vezes você está naquela correria danada, vem a pessoa, ô padre, e coloca uma questão tão séria, que é injusto comigo. Eu não quero refletir a sua vida de qualquer jeito. E às vezes, no meio da pressa, da confusão, eu não tenho como lhe dar um conselho sábio, eu não tenho como analisar com profundidade a sua questão. Então é melhor você ter a convicção de que Deus falará ao seu coração e você terá certeza de que vai estar fazendo a vontade de Deus quando você começa a procurar o bom senso. Então, eu ajo a partir de um bom senso. É notório isso dentro do processo humano, né? É fácil identificar. Então, Deus me quer agindo assim, assim, assado. Eu estabeleço um projeto e começo a conversar com pessoas que me amam, com pessoas que têm uma visão um pouco mais ampla daquilo que eu estou refletindo sozinho. Isso é um bom jeito que a gente tem de buscar este caminho, né? Fazer a vontade de Deus na nossa vida. Só quem já leu os livros do Padre Fábio de Melo sabe o quanto eles são transformadores, nos fazem refletir e mudam a nossa forma de enxergar a vida. Se você ainda não leu, não perca essa grande chance. Saiba mais clicando nos links da descrição. Obrigado pela sua companhia. Derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Padre, como saber que nós estamos fazendo a vontade de Deus? Tomei uma decisão e estou com muito medo de não estar fazendo a coisa certa. Minha filha, eu costumo dizer que a vontade de Deus nós a identificamos através do bom senso. Deus fala para nós, às vezes a gente tem aquela visão, né, de que Deus entra, grita numa nuvem, ô meu filho, ou que Deus virá em sonho, né? Não, pelo amor de Deus. Como é que Deus fala comigo? Através do bom senso. Quando eu olho para uma situação e eu descubro que eu preciso fazer aquilo. O bom senso me aponta, o melhor a ser feito é isso. E como é que eu confirmo? Através de pessoas de bom senso, eu vou lá, peço um conselho. Deus nos fala assim, minha gente. Através de pessoas sábias que a gente procura, olha, eu queria uma opinião sua. Você acha que se eu fizer assim vai dar certo? E é muito bom a gente ter pessoas que a gente tenha essa confiança em procurar, em abrir o jogo, em contar quais são os nossos projetos. O que você acha? Estou pensando em fazer isso. Será que isso é vontade de Deus para a minha vida? Agora, nunca coloque o parâmetro de decisão para uma pessoa apenas, não. Ah, o padre me falou isso e eu vou seguir à risca o que ele falou. Cuidado.
Pode ser que aquele padre tenha falado sem muita reflexão também, estava lá louco para despachar, estava correndo apressado, que às vezes a vida é assim, minha gente. Às vezes você está naquela correria danada, vem a pessoa, ô padre, e coloca uma questão tão séria, que é injusto comigo. Eu não quero refletir a sua vida de qualquer jeito. E às vezes, no meio da pressa, da confusão, eu não tenho como lhe dar um conselho sábio. Eu não tenho como analisar com profundidade a sua questão. Então é melhor você ter a convicção de que Deus falará ao seu coração e você terá certeza de que vai estar fazendo a vontade de Deus quando você começa a procurar o bom senso. Então, eu ajo a partir de um bom senso. É notório isso dentro do processo humano, né? É fácil identificar. Então, Deus me quer agindo assim, assim, assado. Eu estabeleço um projeto e começo a conversar com pessoas que me amam, com pessoas que têm uma visão um pouco mais ampla daquilo que eu estou refletindo sozinho. Isso é um bom jeito que a gente tem de buscar este caminho, né? Fazer a vontade de Deus na nossa vida. Só quem já leu os livros do Padre Fábio de Melo sabe o quanto eles são transformadores, nos fazem refletir e mudam a nossa forma de enxergar a vida. Se você ainda não leu, não perca essa grande chance. Saiba mais clicando nos links da descrição. Obrigado pela sua companhia. Derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Padre Fábio, tem mais ou menos 4 anos que me separei, não por minha culpa, mas sim por coisas do meu marido, por coisas que me fez passar. Sempre acreditei que o casamento deveria ser para sempre. Padre, desde então nunca mais recebi a comunhão porque sei que a igreja é contra o divórcio. Uma vez, quando fui me confessar, o padre me falou que com o tempo eu poderia receber a comunhão, uma vez que eu lhe falei não ter ainda perdoado meu marido. E ele me falou que a falta de perdão era um empecilho, né? Mas que com o tempo esse perdão viria. Padre, eu não posso dizer que já perdoei. Ainda sofro muito com certas situações e a ferida ainda não cicatrizou. Mas ao mesmo tempo sofro porque gostaria de receber a comunhão. Vou às missas e sempre me angustio, pedindo a Deus o perdão por todos os pecados que eu acho ter cometido na vida. Veja bem, essa pessoa não tem empecilho porque eu já cheguei até a conhecer um pouquinho a situação dela. Não há nenhum problema para a comunhão, porque ela não contraiu outro matrimônio, né? Ela é uma pessoa que se divorciou, por razões que nós desconhecemos, né? Nós não sabemos. E ela não tem um outro marido. Então não é nenhum problema a Eucaristia para ela. Ela não vive em adultério, não tem nenhum empecilho. O padre, o que havia dito era que ela, na verdade, precisava passar pela experiência do perdão para receber Jesus. Eu particularmente penso, gente, que às vezes nós temos uma compreensão muito equivocada da Eucaristia, né? Às vezes a gente tem aquela sensação de que a Eucaristia, ela tem que ser recebida por pessoas puras. Tá certo, é uma teologia válida. Mas veja bem, se a gente for pensar a palavra de Jesus, quando ele nos diz que ele veio para os doentes. Então veja bem, ela tem uma sinceridade de coração, ela não está em adultério, não é um pecado mortal, ela precisa passar pelo processo do perdão. Será que aqui a Eucaristia não seria um remédio para esse perdão chegar? Às vezes eu fico pensando que a gente se priva da Eucaristia, quando na verdade ela é o remédio para curar o que nós estamos precisando. Eu não posso crer que eu me afastar da Eucaristia só porque eu ainda não consegui perdoar, seja uma causa para eu estar distante da Eucaristia. Mesmo porque eu tenho que crer, né? Eu gosto de crer nisso. Não é que eu tenho que crer. Eu gosto de crer que Jesus, ele é justamente o complemento das minhas ausências. Cada vez que eu o recebo na Eucaristia, eu trago para dentro de mim aquilo que me falta. É bonito a gente pensar que a Eucaristia é o processo de configuração do humano ao Cristo. É a cristificação que acontece em mim no momento em que eu recebo a Eucaristia. Então eu não vejo nenhum problema, querida, que você vá curando a sua falta de perdão com a própria Eucaristia. Mesmo que se você toma nesta consciência, eu preciso superar o limite. Eu preciso perdoar o meu marido dentro de mim. Então a Eucaristia se torna um remédio. Mesmo porque você viveria essa Eucaristia, eu tenho certeza, pelo seu relato, por aquilo que eu sei da sua história, você viveria com muita honestidade e muita seriedade este encontro com Jesus. Aí a gente poderia dizer, padre, mas e aquela pessoa que contraiu um outro matrimônio?
que está vivendo com uma outra pessoa. Aqui, minha gente, nós precisamos esclarecer uma coisa que às vezes falta dentro do nosso discurso, esclarecer. Nós temos duas presenças reais de Jesus na Eucaristia. Se eu não posso comungar, eu não estou privado da presença real de Jesus, porque a palavra é presença real também. Tão bonito você pensar isso. Cada vez que você lê o Evangelho, você tem sacramentalmente a presença real de Jesus naquilo que ele fala. É simples você entender isso. Quando você recebe uma carta de alguém que está do outro lado do mundo, aquela pessoa não é real nas suas mãos no momento que você lê a carta? Tudo aquilo que ela lhe diz, você consegue chorar. Você se emociona com as palavras que foram escritas porque houve uma ponte. A distância foi superada. As palavras cumprem o ofício de fazer ser próximo aquele que está distante. Eu particularmente sou adepto da palavra, eu gosto da palavra. Eu acho fantástico a gente pensar que a vida pode ser diferente a partir das palavras. O mundo pode ser diferente a partir das palavras, tanto da palavra que a gente fala, quanto da palavra que a gente pensa. Porque a gente sempre pensa também a partir das palavras. A presença de Jesus é real no Evangelho. É como receber uma carta que faz chegar aquele que estava distante. Então, toda vez que eu leio a vida de Jesus, eu estou diante de sua presença real. Cada vez que ela é proclamada dentro do contexto sacramental da liturgia eucarística, então eu tenho a presença real de Jesus me impactando do mesmo jeito que a Eucaristia pode nos impactar. Para muitas sensibilidades, para muitas pessoas que têm uma sensibilidade mais aguçada com a palavra, eu posso lhe dizer que às vezes é mais fácil sentir a presença real de Jesus na proclamação da palavra que até mesmo na Eucaristia. Tudo depende da sensibilidade de quem está recebendo. Então não é nenhum problema para nós. Ninguém está fora do banquete. Ninguém precisa se sentir julgado fora. Não. Só descubra que você tem um limite e que a partir desse limite você participa da outra presença real de Jesus. Só que aí você tem que ter um cuidado a mais. De no momento em que a palavra for proclamada, você faça ali a sua comunhão. Você viva o seu momento de intimidade com Jesus. Isso é muito bonito. Você perceber que a palavra estabelece pontes. A palavra faz chegar aquele que é ausente. E Jesus sempre vem para curar o nosso coração de todo o processo de ausência, de sofrimento. O que a gente não pode é perder a oportunidade de exercer bem a nossa palavra. Gente, o que nos adoece é o pensamento. É engraçado isso. Muitas doenças, elas entram na nossa vida por causa do pensamento. Pode observar. A pessoa está estressada demais. Está passando por um período de turbulência, passando por um período difícil, muitas coisas ruins, e ela começa a internalizar. É a mente, ela vai dormir, ela não consegue dormir, ela fica preocupada o tempo todo. Eu sou assim, quando eu passo período de estresse, de muita viagem, de muita preocupação, a minha imunidade vai lá embaixo. E o doutor Antônio, meu médico lá de Petrópolis, ele sempre fala, padre, a época em que a gente mais adoece é quando a gente está nesses períodos de muito estresse. Muita gente desenvolve cânceres nesses períodos da vida. Porque a imunidade está tão baixa, porque células cancerígenas nós produzimos toda hora. Que são as células desordenadas, né? É interessante como é que o câncer nasce. O câncer nasce de uma desordem celular. A desordem que acontece no organismo provoca, então, elas vão se acumulando, o organismo não expulsa, aquilo vai virando um tumor. E elas vão se ramificando. Muito câncer nasce, estava dizendo, o tempo todo nós estamos produzindo essas células, que são desorganizadas. É como se você colocasse um bagunceiro no meio do grupo, sabe? Mas a imunidade estando boa, você expulsa, o organismo expulsa naturalmente essas células, e ele se reorienta. Agora, quando o organismo está muito cansado, quando ele está muito debilitado, quando a pessoa está passando por muito desgosto, a minha mãe usava esse termo, aquela pessoa está passando tanto trabalho na vida, trabalho todo mundo passa, mas quando o trem está ficando feio demais, né? Quando você está muito desorganizado, a sua possibilidade de adoecer é maior.
Claro que você não vai ficar preocupado. Ai meu Deus, será que eu estou criando um câncer dentro de mim? Não, você vai ficar preocupado com isso não. Você vai agora ficar atento. Porque a doença começa aqui. Então esse trabalho que fizeram para você não vai ter nenhum poder sobre você se você não autorizar. Então se você ficar pensando, ai meu Deus, ela quer meu mal, ela fez isso, não. Agora, a partir do momento que a sua mente se ocupa dessas bobagens, é possível que aquilo até aconteça mesmo. Muita gente age na direção do inimigo, né? Escutou isso, leu aquilo, e o inimigo vai naquela, e a pessoa vai na direção do que o inimigo quer. Não pode. É igual a mosca na direção da luz, né? Ela morre torrada, porque ela vai na direção do que mata. E às vezes nós voamos na direção daquilo que nos mata. Fazemos a mesma coisa que a mariposa. Não pode. Você tem que ficar muito atento para você não permitir que o seu pensamento lhe adoeça. Eu tenho uma história aqui muito interessante, vou aproveitar e dar o exemplo. Durante a minha estada na Bienal, lá em São Paulo, quando eu lancei o Mulheres de Haste de Flores, a Renata Nogueira, que é a autora desse livro, me procurou lá para me conhecer, né? Para me conhecer, pedi que eu autografasse o livro para ela, e ela me deu esse livro de presente. Vem em mim, Lili Demorada. Lili Demorada é uma expressão muito usada nas cadeias femininas, que dizem que a expressão diz respeito à liberdade. Eu já li o livro da Renata, muito interessante os relatos que ela faz aqui. A Renata foi injustamente presa, uma mulher de bem, uma mulher formada, curso superior, muito bem formada na vida, uma família muito boa. E a Renata foi injustamente presa. Durante aquele tempo que ela estava presa, ela poderia ter descoberto dentro, né? Ela poderia ter desenvolvido uma série de doenças, uma série de enfermidades. Só que a Renata resolveu ocupar a sua cabeça de um jeito positivo. Tanto é que o livro nasceu de toda essa experiência. Ao ocupar a sua cabeça de forma, ao tentar, né? Você vê nos relatos dela, ela está o tempo todo tentando salvar-se daquele contrário. Ela estava fazendo o esforço de não permitir que aquele momento delicado tornasse determinante sobre ela. Isso é, não faz a desgraça ser maior do que já é, né? É interessante que às vezes na vida, gente, o que a gente precisa é a sabedoria para amenizar um momento difícil. É um jeito de você descobrir um caminho ali. A vida ficou difícil? Vamos descobrir então qual é o caminho que poderá nos levar a alguma solução. Não é que a gente vai deixar de sofrer, não é que a cadeia ficou boa, não. O que a Renata experimentou foi de descobrir um jeito de continuar viva, de permanecer viva ali naquele tempo difícil. E ela, graças a Deus, conseguiu, tanto é que está aqui, com uma obra belíssima que é um registro daquele tempo de dificuldade. É aquela velha história. O que a gente faz da vida que nos foi entregue? Eu não posso ficar agora chorando, lamentando a vida que eu não tenho. Eu tenho que trabalhar para eu, a partir daquilo que eu tenho, conseguir sobreviver. Para eu conseguir superar as minhas mazelas, as minhas dificuldades, eu não posso ficar agora, sentar nas calçadas da vida e ficar lamentando. O que faz a diferença é isso. Então nada poderá ser verdadeiramente destruidor sobre nós se a gente não autorizar então aquele poder de destruição. Então, com todo respeito aos que acreditam, eu não acredito nisso. Não acredito em macumba, não acredito em trabalho, não acredito nessas encomendas que se faz, não. Não acredito mesmo. Porque eu creio no poder libertador de Jesus e isso está acima de tudo, minha gente. A libertação que Jesus realiza na história é total. E todo aquele que se torna um aliado do Cristo está livre de tudo isso. Olha, é bonita a palavra de Jesus sobre o reinado de Pedro, né? Primado de Pedro. Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e sobre elas os poderes do inferno não prevalecerão. Então eu tenho que fazer a minha parte para não prevalecer os poderes do inferno sobre mim.
Eu tenho que fazer a minha luta todos os dias, a cada momento, a cada instante, para que os poderes do inferno não prevaleçam sobre mim. É uma luta de todo instante, de todo dia. Nós não podemos parar. Olha como a fraqueza humana está muito presente na nossa vida no momento do desconforto. Quanta gente, vou dar um exemplo simples para você entender. Existem pessoas que precisam romper com namoros que são terríveis, desastrosos. Aquela pessoa só faz mal a você, você sabe disso, mas você tem um vínculo com ela, você tem necessidade afetiva, você não consegue romper aquele namoro. Então, você, de repente, você se encoraja, você fica com tudo claro diante de você, essa pessoa não me faz bem, eu não posso me casar com essa pessoa, porque se no tempo do namoro já está assim, imagina na época do meu casamento, depois no meu tempo de casado, vai virar um inferno pior ainda do que já é. Aí você se encoraja, motivado por pessoas que estão ao seu lado, a romper. Aí é terrível no dia que você rompe. O sofrimento é cruel dentro de você. Parece que você nunca mais vai se recuperar, que você só pensa naquela pessoa. Por quê? Porque apesar dela te fazer tão mal, você tem um vínculo doentio com ela, de dependência afetiva. Você sabe que ela te faz mal, mas você não sabe viver sem ela. Aí você começa a dar passos. A primeira semana é horrível. Você sofre, você chora, você não pode ouvir a música, você não pode sentir o cheiro, você não pode ver aquele pedacinho de não sei o que ele esqueceu lá na sua casa, que tudo aquilo é terrível. Mas de repente você começa a dar passos de libertação. É como se você estivesse andando na direção de uma terra que só vai te fazer bem. E um mês depois aquele sofrimento ficou melhor, 2 meses depois aquele sofrimento melhor, e de repente você não está nem mais lembrando. Claro que ainda existe ali um vínculo silencioso sendo desarmado, porque a dependência afetiva, ela não morre da noite para o dia. A gente precisa, é como se você fosse sufocando uma célula cancerosa com o processo da quimioterapia, sabe? Que você vai retirando a vida da célula cancerosa, que é a célula que nos mata. Aí digamos que 3 meses depois, você encontra de novo com aquela pessoa, e você tem aquela famosa recaída. Aí pronto. O castelo que você estava construindo, o chão que você tinha andado, que tinha sido tão difícil, você joga fora e você volta para o Egito, você volta para a escravidão. Você faz o mesmo que os companheiros de Moisés queriam fazer, voltar a comer a cebola, voltar a comer o alimento podre, estragado. Aí você reata aquele relacionamento porque ele é doentio e você não cuidou da devida distância que você deveria manter. Porque quando você tem essa dependência afetiva, você tem que estabelecer a distância, porque senão você não se cura. Você tem que parar de querer saber da vida daquela pessoa, porque senão você não se cura. Você precisa parar de ficar fuçando o Facebook dela, porque senão você não se cura. Você precisa parar de ficar investigando a vida. Onde que ela foi? O que ela estava? Você tem que cessar todos os pontos que podem lhe fazer querer voltar para o Egito. Porque senão você nunca vai se libertar. Aí 3 meses depois você está bela e formosa já, matando a célula cancerígena, você vai dar mais uns beijos na boca, volta àquela dependência horrorosa e o inferno retorna na sua vida. Na sua primeira semana é até bom que está tudo voltando. Daqui a pouco, minha filha, você está no inferno pior do que você estava 3 meses atrás. É assim. Quando a gente não sabe viver o desconforto que nos edifica, a gente se boicota o tempo todo. É como parar de beber, é como parar de fumar. Você fica sem fumar 1 ano e você comemora porque você parou de jogar aquela toxina cancerígena no seu organismo e de repente você vai lá e acende um cigarro de bobeira e aquele vício volta como se fosse um monstro capaz de te comer inteiro. Pronto. Todo aquele sacrifício que você fez dos primeiros dias sem fumar vão para o saco. Por quê? Todo aquele sacrifício vai para o saco. Por quê? Porque você não foi capaz de viver o desconforto de renunciar. Minha gente, é impressionante como essa mão de Deus nos auxilia assim. Nos fazendo conscientes do que nós precisamos romper na nossa vida. São situações que a gente precisa estabelecer limites para elas.
porque senão a gente não vai ser curado nunca. A gente vai ficar eternamente doente na fila dos necessitados, chorando e mendigando um pãozinho de bondade do outro, um pãozinho de afeto do outro. Pelo amor de Deus, nós não fomos feitos para isso. Nós não fomos feitos para ficar arrastando dependentes afetivamente dos outros. A gente foi feito para amar. E o amor só tem sentido na nossa vida se for para nos edificar, se for para nos ajudar a atravessar o desconforto do deserto. Caso contrário, ele não faz sentido. Esse pseudo-amor, esse falso amor que às vezes a gente diz sentir um pelo outro, que não nos ajuda nos desconfortos do deserto. Eu preciso viver os meus desertos, você precisa viver os seus. E os verdadeiros amigos são aqueles que reconhecem os desertos que o outro precisa passar e fala, isso mesmo. Vamos passar por esse deserto porque você precisa dele. Agora, a Poliana, ela quer aquela vida feliz, ordenada. Lembra daquela personagem? A Poliana, onde tudo era o jogo do contente, né? Para com isso. Assassine esse instinto infantil que existe dentro de você, que lhe faz ter medo dos desconfortos da vida. O desconforto da vida, quando bem vivido, ele só nos torna melhores. Tira essa máscara de coitadinha que você gruda na sua cara para os outros terem eternamente pena de você. Você só perde tempo na vida assim. Que bobagem! Deus nos segura na nossa mão, é para a gente ter condições de atravessar esse deserto. Não é para ficar recaindo eternamente e voltar a comer as cebolas do Egito, porque a gente teve dó de nós, porque a gente teve dó do outro, não. A caminhada é para frente que se vai. E chega um momento, quando Moisés chega diante de Deus e fala, agora você resolve essa situação, porque eu não sei mais o que fazer. Já construíram um bezerro de ouro no meio do caminho, já arrumaram confusão, já estão adorando até outras situações, então nem lembrando que o Senhor existe. Eles só não voltam porque está longe demais. Mas retornam de outra maneira, não retornam na geografia. Sabe? Eles não voltam geograficamente porque estava longe já do Egito. Eles morreriam no meio do caminho. Mas não voltavam geograficamente, mas voltavam afetivamente. Porque às vezes a gente já ultrapassou o território da nossa escravidão físico. Eu já saí da cadeia, mas a cadeia não saiu de mim. É assim que funciona. Eu já dei os passos na direção da minha liberdade, mas eu não fiz a conquista da minha liberdade. Eu não decretei a conquista da minha liberdade. Então eu fico afetivamente preso ao meu passado. Lamentando as cebolas do Egito, lamentando o namoro que terminou, a situação que foi terminada, a amizade que foi traída. Então quando Moisés está diante do Mar Vermelho, e ele fica apavorado, porque agora eles não tinham mais para onde ir. Ou atravessavam o mar, ou voltavam para o Egito, e o exército do faraó já estava chegando para capturá-los. O que ele faz? Ele tem uma reunião particular com o Senhor, né? Uma audiência particular de urgência. Liga lá para o secretário de Deus e fala, pelo amor de Deus, você pede para ele me atender hoje, que eu não posso mais ficar sem essa resposta. O exército do faraó está chegando. E aí ele acha que Deus iria dar uma resposta fácil para ele, né? Ia dar uma solução rápida. Não. O que Deus fala? Lembra, Gino? Lembra? Corre, né? Entra nessa água. Olha que frase forte. Diga ao povo que caminhe. Eu não vou fazer por vocês o que só vocês podem fazer. Eu vou dar todas as graças para que o milagre aconteça. Eu vou fortalecer a coragem de vocês, mas se não colocar o pé na água, se não desafiar este mar, ele não se abre. E foi o que o povo fez. E hoje, motivado pela viagem da Terra Santa, que hoje é a primeira oportunidade que eu tenho de estar com vocês, depois de ter pisado no solo, o mesmo que viu Jesus crescer, talvez uma das experiências mais bonitas que nós podemos viver como pessoas, que é justamente a gente conhecer a pessoa a partir da geografia.
A gente ter a possibilidade de visitar a terra de Jesus, assim como a gente ter a possibilidade de visitar a terra de um grande amigo. Você olha para aqueles lugares onde ele cresceu, os lugares que certamente ele frequentou, as coisas que encantaram os seus olhos, que encheram os seus olhos. De alguma maneira a gente começa a conhecer um pouquinho mais o amigo da gente. Se a gente tem a oportunidade de ir nas raízes das nossas amizades, a gente certamente se torna mais amigo, porque provoca dentro de nós uma forma de conhecimento que a convivência talvez não tenha dado plenamente. Conhecer a raiz, o local onde nasceu os nossos grandes amigos. Confesso para vocês que essa foi a mística que me levou pela Terra Santa fora. Saber que eu estava conhecendo o chão do meu melhor amigo, a vida, o lugar onde brotou, onde todos os grandes acontecimentos se deram. Olhar para o mar da Galileia e pensar que foi ali que Jesus encontrou seus amigos, que Jesus fez discípulos. Colocar o nosso pé naquela água e pensar que mesmo não sendo a mesma água daquele instante, de alguma forma nós podemos estabelecer uma ponte. De alguma forma nós também podemos nos sentir como naquele tempo. Olhar ali o Santo Sepulcro, pensar que a raiz da nossa fé está ali. Eu fiquei pensando, minha gente, o que traz sacralidade a um lugar? O que faz uma terra ser santa? E foi até assim que nós nos despedimos da Terra Santa na última celebração que nós realizamos lá. Uma terra é mais santa à medida em que ela está carregada de significados. O conceito de sagrado é esse: é você retirar do lugar comum e você colocar num lugar reservado. O sagrado é aquilo que você selecionou no meio de tudo que é ordinário, de tudo que é comum, e você traz para uma atmosfera diferente. É você retirar do lugar de todos os dias e você coloca no lugar especial. Quando nós dizemos que a terra é santa, que ela é sagrada, é porque de alguma forma os acontecimentos que ali se deram foram retirados do ordinário e se tornaram especiais para muita gente. Então, de maneira que nós precisamos retirar a sandália dos pés, da mesma forma como Moisés escutou. Retirar a sandália dos pés para adentrar um território que é santo. Um território que é santo porque é local sagrado para muita gente. É lugar de significado para muita gente, inclusive para mim. Pisar a Terra Santa foi reconhecer os locais dos meus significados. Ali, ver o lugar onde Jesus viveu é de alguma forma me transportar. Pensar que hoje tudo que eu acredito, tudo que me move como padre, como homem, foi ali que aconteceu. Foi lá que aconteceu tudo aquilo que move a nossa fé. E o maravilhoso, minha gente, é a gente voltar da Terra Santa com o desejo de santificar o que é nosso. Pensar que também eu sou convidado a fazer da minha terra uma terra santa. Descobrir no solo da minha casa, no chão da minha casa, a mesma sacralidade que há na Terra Santa, porque somente a fé, o significado, é capaz de fazer estabelecer essa ponte entre o meu coração e a Terra Santa que eu pisei. Aí eu recolho a sacralidade para mim também. E eu começo a pronunciar o meu nome, recordando-me de que também eu sou um território santo. Por uma razão muito simples. O mesmo Deus que andou naquela terra também anda por aqui. O mesmo Jesus que pisou naquele solo também pisa por aqui. E mesmo que você nunca tenha pisado na Terra Santa, você também pode dizer: eu também sou um solo santo. Porque se o solo fica santo porque o sagrado pisou nele, pronto, você também é território santo, porque Deus passa por você o tempo todo. Você também é Jericó. Você também é Galileia. Você também é Jerusalém. Por onde Deus passa o tempo todo e acontece. O solo do seu coração, o solo da sua vida, é lugar privilegiado da manifestação de Deus.
nós também somos terra santa. Nós somos a extensão daquele lugar santo. Em nós também Deus acontece. Assim como Deus elegeu um pequeno lugar do mundo, um lugar cheio de contradição, um lugar cheio de guerras, Deus escolheu aquele lugar, o umbigo do mundo, para se manifestar plenamente em seu Filho Jesus. Porque o mistério da encarnação precisava de pátria, precisava de cidade, precisava de local. Belém, uma cidadezinha lá no interior, uma cidadezinha pobre, foi lá que Deus escolheu. Quem sabe hoje você também se reconheça assim. A pobreza do seu coração lhe faz ser semelhante a Belém, uma cidadezinha escondida no meio de tantas outras. Quantas vezes a gente sente isso, não é verdade? Quantas vezes a gente olha para a gente e se sente uma cidade escondida no meio de tantas outras cidades. Mas aí, neste lugar que os meus olhos não alcançam, que talvez nem chegue ao conhecimento de muita gente, é aí, nessa cidade que é o seu coração, que Deus continua acontecendo. Porque o mistério da encarnação, ele tem o seu desdobramento histórico em cada um de nós. Deus continua encarnado pela força do seu Filho em nós. É o mistério da ressurreição, é o mistério da encarnação, é o mistério da continuidade de Deus no tempo. Deus continua acontecendo em mim e em você. Então, de maneira que nós podemos ser Belém, a cidade da simplicidade, de maneira que nós podemos ser Jerusalém, a cidade dos grandes templos, podemos ser Jericó, a cidade dos grandes milagres, podemos ser o Mar da Galileia, o local dos grandes encontros. Enfim, cada dia nós somos um pouquinho dessa terra santa. Ora somos o lugar do milagre, ora somos o lugar do silêncio, ora somos o lugar da morte, ora somos o lugar da ressurreição. Não importa qual seja o lugar, com qual lugar você se identifica hoje. O importante é você tomar consciência de que daqueles muitos lugares que compõem a Terra Santa, você hoje é uma delas. É um prazer, uma satisfação, que acolho com muita responsabilidade, ter a oportunidade de entrar na sua casa, na sua história, encontrar o seu coração com tudo aquilo que faz parte dele, com as alegrias, com as lutas, com as dificuldades, mas com as esperanças. Pedindo a Deus que venha colocar dentro de nós o dom do Espírito Santo, que tudo ilumina, que tudo transforma. É muito interessante a gente olhar na vida de Jesus, identificar que toda a sua sabedoria, que toda a sua vida ordenada e harmoniosa, nascia justamente de uma vida no Espírito. Eu me recordo que quando fiz a minha experiência dentro da renovação carismática, eu escutava falar muito dessa vida no Espírito, né? E ficava tentando entender o que significava isso, né? E aos poucos, com palestras, retiros que fui fazendo dentro da renovação, fui entendendo que a vida no Espírito é a vida que nos proporciona esta oportunidade de estar em Deus, conduzidos por Ele através do seu Espírito. A missão específica do Espírito Santo na vida trinitária é santificar. E santificar é a gente, né? Recolher de um lugar comum e colocar num lugar sagrado. É a gente dar o devido lugar, é a gente criar um espaço de nobreza para que a gente possa colocar aquilo que nós queremos que seja santo. E na nossa vida, a vida no Espírito é justamente isso. A gente dar um lugar nobre ao nosso coração. A gente passar a ocupar com nobreza os lugares por onde nós andamos. Isso é uma condição de vida, né? A vida no Espírito é uma condição existencial. Todo cristão vive no Espírito, porque a santidade nos é possível através da santificação que o Espírito realiza em nós, que é a ação da graça. Eu quero me configurar ao Cristo e para isso preciso da ação do Espírito Santo. Toda a ação sacramental da igreja passa pela ação do Espírito, não é?
Eu, como padre, quando eu presido uma celebração eucarística, eu faço na ação do Espírito. Eu invoco o Espírito Santo para que o sacramento da ordem que está em mim me proporcione mais uma vez a possibilidade de atualizar a presença sacramental de Jesus na história. Aí eu sou batizado. Você não tem o sacramento da ordem, mas tem o sacramento do batismo. Aí você, pela força do Espírito em você, faz com que o sacramento que já existe, que já foi colocado no seu coração, pelo rito do batismo, ele seja vivificado. Está vendo como o Espírito é o responsável pela dinâmica da vida cristã? Quando eu invoco o Espírito Santo sobre mim, quando você invoca o Espírito Santo sobre você, você está justamente permitindo que essa força restauradora, essa força dinâmica da santidade de Deus venha a acontecer na sua história. É por isso que nada pode acontecer fora do Espírito Santo. A atualização da presença crística no mundo, né? Jesus fica presente no mundo na força do Espírito. E aí a gente começa a entender um pouquinho essa ação trinitária que num primeiro momento pode parecer tão complicada. Como é que Deus pode ser três e ao mesmo tempo ser um? Por causa dessa íntima comunhão que estão imersos o Pai, o Filho e o Espírito. O Pai com sua missão específica de criar, o Espírito com sua missão específica de santificar e o Filho com sua missão específica de salvar. E veja como é interessante. O tempo todo na minha vida, na minha história, as três dinâmicas trinitárias acontecem. Porque eu também sou recriado o tempo todo. A minha criação não aconteceu num dia só. Não é verdade? Você foi criado, gestado no ventre da sua mãe, com a participação do seu pai, mas a sua criação continua. Da mesma forma como um mundo que foi criado não está totalmente criado. Por quê? Porque ele está em processo de evolução. Você sabia que foi assim que a fé conseguiu resolver o grande dilema que existia entre aqueles que acreditavam na criação como um dom de Deus e naqueles que acreditavam na criação como um processo de evolução? Este grande impasse que se estabeleceu durante muito tempo dentro da teologia. Como é que nós podemos acreditar que Deus nos criou se a teologia da evolução é uma ciência comprovada? Aí houve um teólogo muito especial chamado Juan Luis de la Peña, um espanhol, que nos ensinou justamente a dinâmica da graça, da criação e da salvação. Aliás, é o nome de um livro dele, Graça, Criação, Criação, Graça, Salvação. Se você tiver a oportunidade, leia. E neste livro, Juan Luis de la Peña fala que a ação criadora de Deus não terminou. Porque na dinâmica de salvar essa criação, o Pai recria. E o tempo todo, no estado de avançar, de se aprimorar, né? A criação está sempre avançando, evoluindo e se aprimorando, o Pai continua criando. Então não é nenhum conflito acreditar que Deus criou todas as coisas e que essas coisas estão em processo de evolução. Está vendo como ciência e fé podem andar juntas? Não é nenhum problema você acreditar na evolução das espécies. É só você colocar antes de tudo isso, não só uma simples explosão, mas um Pai amoroso criando tudo isso. Então o criacionismo e o evolucionismo podem ser reconciliados na dinâmica da santificação que o Espírito realiza, fazendo com que toda a obra criada possa ser recriada no ato de evoluir. É uma teologia bastante elaborada, mas que nós experimentamos na nossa vida o tempo todo. Porque eu também evoluo. Eu também estou num processo de evolução não só biológica. Eu estou também num processo de evolução espiritual. Eu já sou um homem mais evoluído, sabe por quê? Porque quando eu tinha 18 anos, eu descobri que eu não tinha dente de siso, o dente siso. É isso mesmo, né, que a gente fala? Dente de siso ou siso? Dente do siso. Que eles falavam que era o dente do juízo, né?
Não é que eu não tenho juízo, sou menina ajuizada. É que, na verdade, quando eu fiz a radiografia da minha, como é que chama isso? Das arcadas, né, superiores e inferiores, para colocar aparelho, tinha os dentes todos assim, um para cada lado, né? A dentista me disse, nossa, eu era seminarista na época, morava lá em Brusque. Ela falou assim, nossa, você é um homem evoluído, porque você já não tem mais os dentes de siso. Eu achei aquilo interessante, né? Não é que eu não romper, não, eu já não tinha. Por que a gente não tem mais? Algumas pessoas já nascem sem o siso, porque não necessitamos dele mais. É uma evolução biológica. Nós estamos evoluindo e a partir, sei lá, daqui quanto tempo, nós não vamos ter mais esse dente, porque ele não é necessário para a vida humana. Era para aquele povo que comia diferente, né? Vai ver que utilizava tudo e tinha necessidade daqueles dentes todos. Nós não, já estamos evoluindo. Então a gente passa por uma evolução biológica, mas a gente passa também por uma evolução espiritual. Então eu acredito que eu continuo sendo criado por Deus. O dom, a vida que Deus me deu através da minha mãe e do meu pai, continua sendo dada todos os dias. E eu a recebo e cuido dela. Eu sou o guardador deste dom, eu sou o cuidador deste dom. A vida que está em mim precisa ser cuidada. Mas aí eu passo por uma outra evolução. É fazer com que cada vez mais, ao acolher essa ação do Espírito na minha vida, eu descubra que santificar a minha vida não é nada mais, nada menos do que evoluir. Eu ir além. Eu sair dessa condição muitas vezes tribal, né? Egoística, mesquinha, para alcançar territórios mais nobres. Por isso que eu dizia que é tão importante a gente localizar a nossa alma sempre em territórios nobres. A gente dar à nossa alma alimentos nobres. A gente nunca permitir que as misérias, que as porcarias deste mundo sejam o alimento da nossa vida. Não, a gente se alimentar de coisas boas, de palavras bonitas, benditas, de coisas bonitas. Não falo bonitas do ponto de vista estético somente, mas de tudo aquilo que é bom, de tudo aquilo que faz bem à nossa alma, de tudo aquilo que eleva o nosso coração. E é por isso que Jesus ensinava que a conversão é mudança de vida, uma mudança que passa o tempo todo pelas nossas escolhas. Se eu sou um homem que quero viver a dinâmica do Espírito Santo na minha vida, se eu quero viver a dinâmica da conversão, eu preciso me comprometer com aquilo que vai alimentar a minha alma. Eu não vou permitir que a minha alma se alimente de restos. Não. Para isso nós temos a Sagrada Escritura, que é um conjunto de belezas reunidas, que nos ensinam condutas bonitas, atitudes belas, gestos nobres, posturas saudáveis. E assim a gente evolui. O Pai continua me criando, o Filho continua me salvando e o Espírito continua me santificando. O cristão, o verdadeiro cristão, nunca se distancia desta tríplice dimensão. Deixar-se criar novamente. Ser aberto para que Deus continue criando você. Que você nunca se oponha a essa criação. Como? Cuidando da sua saúde, administrando bem a sua vida, não intoxicando o seu corpo com aquilo que pode lhe matar, dormindo direitinho, fazendo o seu descanso. O Pai lhe cria através do seu cuidado. Deus continua tendo a oportunidade de lhe criar, porque você administra bem a obra que você é. Aí você continua sendo salvo, porque Jesus, ao morrer na cruz, ao viver e morrer por nós, Ele nos insere nessa dinâmica da salvação. Então Ele nos conduz para esse território onde nós somos especiais. Eu sou salvo. Todas as minhas misérias não precisam prevalecer sobre mim, porque o Cristo me salvou. E eu vivo essa dinâmica na minha vida. Eu aceito essa salvação de Jesus na minha vida ao fazer com Ele um pacto. Eu não quero permitir que as minhas misérias me dominem. Por isso eu faço o tempo todo o meu compromisso de ser com Ele, de ser dele um discípulo.
ao estar próximo de Jesus, essa salvação que Ele me concede, consegue crescer dentro de mim e beneficiar. E, consequentemente, ao viver o processo da criação e da salvação, o Espírito Santo trabalha em mim a sua santidade. Eu me transformo em templo do Espírito, lugar de sua ação.